Já tá. Bom, a gente vai falar hoje, a gente vai encerrar o primeiro capítulo. Encerrar no sentido da gente terminar de falar sobre o primeiro capítulo. E a gente vai falar também sobre o rei Jeoaquim. É o rei cujo período de reino aconteceu o cativeiro de Judá. Então, primeiro a gente vai terminar o primeiro capítulo. Vitória, você pode ler para a gente o versículo 18 em diante do primeiro capítulo, por favor? Sim. Ao final do tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais sábios do que 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuaria até o primeiro ano do reino de Ciro. Muito bem. Então, a gente já falou da última aula, o que aconteceu, eles foram levados cativeiros, Daniel permanece puro, escolhe por permanecer puro, porém, mesmo permanecendo puro, no sentido de aproveitar as coisas gostosas daquele reino, no entanto, o próprio Deus o abençoa para que ele tenha conhecimento de toda a cultura babilônica. A gente até escutou aqui no sábado, que a gente fez às 12 horas, o pastor Eduardo falando, Daniel se tornou tão sábio que ele se tornou mais conhecedor da cultura, da língua babilônica, da Babilônia, do que os próprios babilônicos. É eu que sou brasileiro chegar aqui com quase 30 anos e saber mais da história de Portugal do que quem já nasceu aqui e viveu uma vida inteira aqui. Vê, a Maria está aqui. Se eu falar com ela que eu sei mais de Portugal do que ela, que eu sei mais de Bélgica do que ela vai bater em mim. Não tem lógica isso. Só que Deus ele age fora da nossa lógica humana. Então, apesar de Daniel se manter puro a presença de Deus, no sentido de que ele não quis se contaminar nem com a comida do rei e nem com os costumes, ele aprendeu a cultura e aprendeu a ciência e aprendeu a língua babilônica. Qual a diferença entre aprender e seguir os costumes? Daniel sabia os deuses que aquele povo idolatrava, Daniel sabia os costumes de cultos idólatras que aquele povo fazia. A diferença é que o fato dele conhecer e dele saber como funcionava, não significa que ele também fazia igual. Isso diz respeito a alguma coisa pra gente? O que vocês acham? Nada? Nada? Maria? Isso diz respeito a quê? Não sei. Larga isso. Bruno, pode repetir a pergunta? A pergunta é, olha, o Daniel, o Dandan, chegou lá e não quis se contaminar, mas ele sabia tudo o que acontecia. Ou seja, vamos dizer assim, Nabucodonosor, o seu reinado, tinha lá os seus deuses. Eles eram uma nação idólatra. Só que mesmo Daniel conhecendo, sabendo como é que aqueles cultos funcionavam, sabendo como é que aquelas coisas eram feitas, todavia ele não participava daquilo. Isso diz respeito a alguma coisa para vocês? Ok, Arthur? Tira a máscara e fala alto, por favor. Permanecer fiel ao nosso Deus. Permanecer fiel ao nosso Deus, sim. Mas qual o contexto que Daniel permaneceu fiel e que isso diz respeito a nós? Nós conhecemos o que tem no mundo, sabemos como funciona, mas nós nos abstemos daquilo. Conhecemos o mundo e nos abstemos daquilo que o mundo nos oferece, ou seja, negamos aquilo que o mundo nos oferece. Muito bem, né? Exatamente isso. Daniel viveu exatamente aquilo que nós hoje, como cristãos, vivemos em relação ao mundo. Daniel, como judeu,
praticante da religião judaica, ou praticante do culto ao Deus Altíssimo, ele tem a mesma, como é que eu posso dizer? Ele tem a mesma responsabilidade que nós, enquanto cristãos, temos no mundo de hoje. Nós sabemos o que o mundo é, nós sabemos como que o mundo age, nós sabemos que existem pessoas no mundo que contam mentira, nós sabemos que existem pessoas no mundo que roubam, nós sabemos que existem pessoas no mundo que praticam o mal. Sabemos como isso funciona, até presenciamos esses atos. Porém, nós não podemos nos deixar contaminar com isso a ponto de nós fazermos as mesmas coisas. E é uma coisa muito difícil. Por quê? Você vê o seu amigo todos os dias contando uma mentirinha, todos os dias contando uma mentirinha, todos os dias contando uma mentirinha. Se você começa a andar muito com ele, a prestar muita atenção e a copiar muita coisa que ele faz, uma hora você também vai estar contando uma mentirinha. Você vê o seu amigo desrespeitando alguém e aquilo todo mundo ri. Igual às vezes a Maria já me contou, o aluno está lá e desrespeita o professor. E aí todo mundo ri. E aí no outro dia desrespeita de novo. E no outro dia desrespeita de novo. Aqueles que estão rindo, um belo dia o professor vai chamar a atenção deles. E qual vai ser a atitude deles? A mesma. O mesmo desrespeito. Porque se deixa contaminar com aquilo que o mundo no sentido de coisas más que existem no mundo, nos influencia. Não podemos deixar isso. Daniel, ele se absteve da comida, não era porque era carne, não é porque era vinho, era porque aquilo era consagrado a ídolos, vinha de uma forma ilícita, vinha de uma forma onde a idolatria acompanhava aquilo. Eu comecei a falar com vocês, se Daniel começasse a comer daquilo, dali a pouco ele ia dançar junto com os que estavam dançando, ele ia começar a cultuar outros deuses com aqueles que cultuavam, e de repente ele se tornaria um babilônio. Exatamente, moção. Idólatra. O que ele fez? Não, eu não posso fazer isso. E Deus honrou. Como Deus honrou? Uma das capacidades que ele deu àqueles 4... Conhecimento da cultura babilônica. Estudo. O rei notou que eles eram 4 vezes mais sábios, não é isso? 10 vezes. 10 vezes mais sábios do que aqueles que diziam sábios daquela cidade, daquela nação. E a Daniel, Deus acrescentou. O que Deus acrescentou a Daniel? Interpretação de sonhos. Interpretação de sonhos e visões. Daniel, ele podia ouvir um sonho, ele orava ao Senhor e o Senhor trazia para ele a revelação do que era aquele sonho. E a gente vai ver isso no livro de Daniel a seguir. Nos próximos capítulos, a gente vai se deparar com o próprio Nabucodonosor chamando Daniel e falando: eu preciso que você interprete um sonho. E Daniel conta para ele qual foi o sonho dele e qual o significado do sonho. A gente vai ver isso já já. Quanto a essa questão de misturar, de cultuar outros deuses, de não se manter puro, ou do avesso, daquilo que Daniel nos dá exemplo, de se manter puro, de não se misturar e de não cultuar os deuses idólatras da Babilônia, há alguma dúvida? Não. Aí no Zoom há alguma dúvida? Não. Repete de novo, porque isso está travando, então às vezes não consigo ouvir. Se tem alguma dúvida quanto à questão do exemplo que Daniel nos dá de se manter puro, ou da situação da Babilônia que tinha ali muita idolatria, muita coisa que não trazia nada em relação a Deus para aquela nação. Tem alguma dúvida quanto a isso, Yaya? Estamos tranquilos? Não era só Daniel, era também seus companheiros, né? Sim, Daniel e seus companheiros, Azarias, Misael e Ananias. Esses 4 se destacam. Eu não quero dizer que não havia mais nenhum jovem lá, pode ser até que havia. Só que intimidade com Deus é uma coisa que custa. Eu até ministrei isso no sábado passado, lá em Albufeira. Quem não pôde ir, tem até o vídeo falando disso. Intimidade custa. Então, o que acontece? Eles precisam
abrir mão das coisas que querem para ter intimidade com Deus. E talvez esses 4 tenham se destacado nisso, tenham aberto mão o máximo possível para que isso acontecesse. Ok? Então esses 4 se destacaram. E dentre eles, Daniel se destacou ainda mais. É porque Deus tem filhinhos prediletos? Não. Tem neném? Não. Deus pode promover os outros? Não. Intimidade. Se Deus tivesse filho predileto, no chão da batatada agora, nesse exato momento. Meu pai diz sempre que Deus não tem filhos prediletos mais íntimos. Sim, exatamente. Questão de intimidade. Daniel buscou intimidade a ponto de Deus ser com ele e de Deus ainda o abençoar de uma forma maior. Por que Deus não abençoa com o mesmo dom ou com a mesma, como é que eu posso dizer, com a mesma intensidade de Daniel do que qualquer um que chega na igreja hoje? Porque não tem intimidade com ele. Porque a intimidade é algo que se constrói. E Daniel era, pronto, era, como é que eu posso dizer? Era, não é mais, Vamos entender assim, prestem atenção. Primeiro, por que Deus dá aos poucos? Porque nós somos incapazes de suportar tudo de uma vez. Pensa assim, Daniel, quando ele tem uma das visões dele, se não me falha a memória, lá no capítulo 10, mas eu não me lembro se é isso mesmo. Ele tem uma visão e isso faz com que ele chegue a cair no chão, a desmaiar, ficar desacordado. Se Daniel, que era um cara que jejuava, orava 3 vezes por dia, abria mão das coisas, Deus já tinha dado a ele o dom da visão, o dom de interpretação de sonhos, um cara cheio do Espírito Santo, caiu vendo a visão, que dirá eu? Que dirá nós? Pensa. Morre. Uma visão aqui, como se fosse um sonho que diz o futuro. Não, uma visão, você vê. Sim. Você vê o futuro. Sim. Não precisa ser o futuro. Precisa estar dormindo? Entenda uma coisa, visão não tem nada a ver com futuro. Visão Deus te mostra algo que ele precisa de falar. Pode ser relacionado a uma coisa futura? Pode. Apocalipse, algumas visões de Daniel, mas pode ser coisas relacionadas ao mundo espiritual atual. Pode ser uma coisa relacionada ao que já aconteceu. Para que Deus, através daquilo que já aconteceu, Ele mostre a glória dele hoje. Então, visão é quando Deus quer mostrar alguma coisa à pessoa, mas mostrar do verbo mostrar mesmo, para você ver. Vamos imaginar assim, para que fique um pouco claro com isso. Quando você sonha, o que você faz? Você dorme, não é? Está dormindo, e aí você sonha. Quando você está assistindo televisão, você está dormindo? Não. Mas você consegue ver também, não é? Sim. Alguma vez alguém já sonhou aquilo que assistiu na TV? Ou coisa que seja parecida? Sim. Você está assistindo um filme de terror, aí você sonha com alguma coisa assustadora. Você está assistindo um filme X e você sonha com alguma coisa parecida com aquilo. A visão é como se fosse essa TV. A visão é como se Deus ligasse uma TV e pusesse você para assistir e falasse assim, olha, assiste isso aqui. Assistiu? Pronto, é isso que eu quero falar com você. Tá bem? É como se fosse. Entendam isso, põe a mão nas minhas palavras. Senão, o dia que perguntar vocês que é visão, vocês vão falar que Deus leva vocês para o quarto e liga a TV. Não é isso. É como se fosse, uma forma mais fácil de vocês entenderem. Tá bem? Ok até aí? Ok. Entenderam isso? Certinhos? Algo a acrescentar nesse capítulo 1 que vocês queiram perguntar ou falar? Não? Então tá bem. Então a gente vai passar para a segunda parte da aula. A gente vai falar um pouquinho sobre o reinado de Jeoaquim. A Dani vai ler aqui, livro de Jeremias, capítulo 22. Lê pra gente, faz favor, Dani. Deus julga e castiga os reis maus. O Senhor Deus mandou que eu fosse ao palácio do rei de Judá, descendente de Davi, para dizer ao rei, aos seus oficiais e ao povo de Jerusalém que escutassem essas palavras do Senhor. Eu, o Senhor, lhe digo: façam o que é justo e honesto. Protejam dos exploradores aqueles que estão sendo explorados. Não maltratem
nem explorem os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Não matem pessoas inocentes neste lugar sagrado. Se vocês de fato fizerem o que eu estou mandando, então os descendentes de Davi continuarão a ser reis. Eles continuarão a passar pelos portões deste palácio, sentados em carros e montados em cavalos, junto com seus oficiais e com o seu povo. Mas, se vocês não obedecerem às minhas palavras, então eu juro por mim mesmo que este palácio se tornará um monte de pedras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. O palácio real de Judá é lindo como a terra de Gileade e como os montes Líbanos, mas eu farei com que vire um deserto, um lugar onde ninguém mora. Estou mandando homens para destruí-lo. Todos eles virão com os seus machados e derrubarão as suas lindas colunas de madeira de cedro e as jogarão no fogo. Depois, muitos estrangeiros vão passar e perguntar um ao outro por que é que eu, o Senhor, fiz uma coisa dessas com esta grande cidade. Aí eles responderão que foi porque vocês abandonaram a aliança que fizeram comigo, o Deus de vocês, e adoraram e serviram a outros deuses. Povo de Judá, não chore pelo rei Josias, nem lamente a sua morte, mas chore amargamente por Jeoacás, seu filho. Vão levá-lo e ele nunca mais voltará, nunca mais verá a terra onde nasceu. Pois o Senhor Deus diz a respeito de Jeoacás, filho de Josias, que ficou no lugar de seu pai como rei de Judá. É o seguinte: ele foi embora daqui para sempre, para nunca mais voltar. Ele morrerá no país para onde o levaram e nunca mais verá esta terra. Até aí o versículo 12 está falando uma promessa, ou melhor, uma profecia que Jeremias está profetizando quanto o atual rei de Judá, Jeoacás. E agora, a partir do versículo 13, ele vai fazer a profecia em relação ao próximo rei que vai assumir o trono, ou que está, entre aspas, assumindo o trono naquele momento, porque essa profecia é bem na hora que Jeoacás está sendo arrancado e que Joaquim está sendo colocado no trono. A partir do versículo 13, a profecia já é para Joaquim. Diz: a destruição do rei Joaquim. Ai daquele que constrói a sua casa com injustiça e desonestidade, não pagando salários aos seus vizinhos e fazendo com que trabalhem de graça. Ai daquele que diz: vou construir para mim uma casa bem grande, com quartos espaçosos no andar de cima. Então ele põe janelas na casa, forra as paredes com cedro e pinta de vermelho. Será que você é rei só porque constrói casas forradas de cedro, melhores do que as dos outros? Josias, o seu pai, viveu uma vida normal, sempre foi justo e honesto, e tudo o que ele fez deu certo. Ele tratou com justiça os pobres e os necessitados, e tudo lhe correu bem. Quem faz isto mostra que de fato me conhece. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Mas você só enxerga os seus interesses egoístas. Você mata os inocentes e explora o seu povo com violência. Por isso, Deus diz o seguinte a respeito de Jeoaquim, rei de Judá e filho de Josias: ninguém vai chorar a morte de Jeoaquim e nem dizer: que coisa horrível, amigo, que coisa horrível. Ninguém vai chorar por ele, nem gritar: meu Senhor, meu rei. Ele será sepultado como se sepulta um jumento morto. Será arrastado e jogado para fora dos portões de Jerusalém. Povo de Jerusalém, vá até o Líbano e grite. Vá à terra de Baçã e grite bem alto, que a sua voz seja ouvida desde as montanhas de Moabe, pois todos os países amigos que vocês têm foram derrotados. Deus lhe falou quando você estava bem de vida, mas você não quis ouvir. Isso é o que você tem feito desde a sua mocidade, pois nunca obedeceu a Deus. As suas autoridades serão espalhadas pelo vento e os seus amigos serão levados como prisioneiros de guerra. Então, a sua cidade será humilhada e envergonhada por causa de todo o mal que você tem feito. Você que está muito seguro
entre os cedros trazidos do Líbano, como vai gemer quando chegarem as dores iguais às da mulher na hora do parto. Tá bom, até aí. Isso é a profecia. Se continuarem lendo o capítulo 22 de Jeremias, a gente depois tem o próximo rei depois de Jeoaquim. É o rei Joaquim. Tá? Muito inteligente esse nome. Pois. Então o que acontece? Nós temos aqui. Nick. Bruno, acho que eles chamaram muito. Nick, onde foi que eu te pedi para ler? Foi 2 Reis 22, não foi? Tem que ligar o microfone. Tá funcionando não? Eu acho que é porque ela tá com fones. Sim. Só confirma pra mim se é 22. Acho que foi, né? Deixa eu ver aqui, pera. Pera. Maria, eu te pedi foi 2 Reis 21, não foi? Pronto. Só um minutinho, galera. Jeremias está profetizando contra o reinado. Ele vai profetizar no capítulo 22 contra 3 reinados. Para nós, no momento, nós vamos falar apenas de um. Vamos dar uma breve comentada sobre o reinado de Jeoacás, que é um antecessor ou predecessor. É isso mesmo. De Jeoaquim. O que acontece? Existia um rei e este rei foi justo. Nick, já está com o microfone funcionando? Ainda não, tem que tirar esse fone aí, tá ruim. Não, eu acho que quando ela entrou, tem que aceitar lá, e ela deve ter aceitado, porque estava ok. Aí ela tem que entrar de novo. Entra e sai de novo, e quando você entrar, tem que apertar no ok. Ah, pode ser isso. O microfone fica ativo, mas talvez não funcione, pode ser isso. Deixa ela voltar. Então, no primeiro momento que a Daniele leu, a gente tem a profecia de Jeremias já falando, profetizando o que vai acontecer. E a gente tem o porquê de acontecer. Por que vocês acham que aconteceu o cativeiro com o povo de Judá? Porque ele não estava Se é um povo escolhido e ele tem que passar por. É porque é um povo escolhido e tem que se lascar? Não. É porque Não tem lógica. Porque ele estava. Nem pode Separar os fracos dos fortes, sei lá. Não. Porque ele estava afastado dos caminhos de Deus. Afastado dos caminhos de Deus. Onde é que isso começou? Jeoaquim é o 18º rei de Judá. Ele é o 18º. Antes dele veio mais gente fazendo besteira. E teve um que se destacou. O cara conseguiu. Tipo assim, ele estava na mesma escala que o Caim, que o Nimrod, e aí veio ele. Pra vocês terem ideia. Entendeu? Esse só fez besteira. Vamos lá. Nick, tá aí agora? Tá me ouvindo agora? Agora sim. Isso aí, a Vitória mandou bem. Nick, eu pedi para você ler o primeiro capítulo 22. Leia aí para mim o capítulo 22, os versículos que eu te pedi. Se não me falha a memória, é 1 e 2. Sim. Vai. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jedida e era filha de Atalias, da cidade de Boscate. Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor. Ele seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado nem para o outro. Não se desviou nem para um lado nem para o outro. Capítulo 23, Nick, os versículos que eu te pedi, se não me falha, do 1 ao 3 e depois o 25 e 26. Vai lá. Segunda Reis? Segunda Reis, capítulo 23. Posso? Pode.
Josias ordenou que todas as autoridades de Judá e de Jerusalém se reunissem com ele. E eles foram todos juntos até o templo, acompanhados pelos sacerdotes, pelos profetas e por todo o resto do povo, tanto os mais importantes como os mais humildes. Então o rei leu diante deles todos o livro da aliança que havia sido achado no templo. Ele ficou perto da coluna real, em pé, e fez com Deus o Senhor uma aliança pela qual eles lhe obedeceriam e guardariam as suas leis e mandamentos com todo o coração e com toda a alma. E também cumpriram tudo o que a aliança mandava fazer, como estava escrito no livro, e todo o povo prometeu cumprir a aliança. Agora o verso 25 e 26, por favor. Tá bem. É qual capítulo? 23. Não houve antes nenhum rei como ele, que servisse a Deus o Senhor com todo o seu coração, mente e força, obedecendo a toda a lei de Moisés, e depois nunca houve outro rei igual a ele. Mas a ira terrível do Senhor havia sido provocada contra Judá por causa das coisas que o rei Manassés havia feito, e essa ira ainda não havia passado. Muito bem. Então vamos nos situar aqui na história, no contexto cronológico do que está acontecendo. É o primeiro ponto. Existia um rei, e esse rei se chamava Josias. Vamos ligar o zoom de novo. Existia um rei, e a Bíblia vai falar, nos últimos versículos que a Nick leu, que nenhum rei antes e nenhum rei depois serviu tanto ao Senhor durante o reinado como Josias. Sabe o que é isso? Significa que até aquele rei famosão de Judá, chamado Davi, o homem segundo o coração de Deus, conseguiu reinar da mesma forma que Josias. Que rei espetacular na presença de Deus era esse? Né? Então o que acontece? A gente tem, faltando ainda o Gessé, a gente tem um rei, Josias, que é um rei espetacular. Se vocês lerem aí o capítulo 22, 23, 22 e 23, vocês vão ver o que ele faz. Josias, ele é o tropa de elite de Deus na terra para acabar com a situação da idolatria do povo de Judá. Ele sai quebrando tudo. É altar de deuses? Quebra, põe fogo, incendeia. Os altares dos outros deuses, ele traz ossos humanos, põe lá e queima os ossos humanos do cemitério para profanar o altar dos deuses idólatras que aquela nação estava adorando. Ele pega tudo quanto é objeto, de ouro, de prata, de barro, de pedra, não interessa. Ele pega, quebra, põe fogo, joga para fora de Jerusalém. Bruno, a gente não tá vendo você. Opa, pera lá. Pronto. Voltou. Ok, desculpa, eu tinha clicado, mas falhou. Mas o áudio está bem? Está todo mundo ouvindo bem? Bruno, agora pra mim você tá com dois. Há dois Brunos na rede. Ah, deixa tá É vendo? porque Tá tá bom. atualizando, alguém tá entrando aqui e ele fica assim. É a Dani que tá na conferência. A gente tem um reinado que se destaca da presença de Deus dos outros reinados. Porém, o último versículo que a Nicole leu diz respeito a outro rei, antecessor a Josias. E este rei fez tantas coisas ruins que nem Josias, sendo um rei espetacular, no sentido de ser um rei segundo a vontade de Deus, conseguiu fazer com que a ira de Deus sobre aquela nação aplacasse. Esse rei chama Manassés. Não é o Manassés, filho de José, tá? Não é o mesmo Manassés. Esse Manassés, filho de José,
Já tinha virado o pó, literalmente. O pó voltou mesmo. Ele já estava morto há muito tempo. Então nem o osso dele existia mais. Maria, lê pra gente o capítulo 21, fazendo favor. Galera, 2 Reis, capítulo 21, a partir do versículo 1. Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Efesiba. Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra conforme o povo de Israel avançava. Ele construiu de novo os lugares pagãos de oração que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Construiu altares para a adoração dos deuses Baal e fez um poste ídolo como Acabe, rei de Israel, havia feito. Manassés também adorou as estrelas e construiu altares pagãos no templo onde, conforme o Senhor Deus tinha dito, ele devia ser adorado. Nos pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas. Queimou o seu filho em sacrifício, fazia adivinhações e feitiçarias e consultava adivinhos e médiuns. Pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse irado. Manassés colocou uma imagem do poste ídolo no templo, o lugar a respeito do qual o Senhor tinha dito o seguinte a Davi e ao seu filho Salomão: em todo o território das 12 tribos de Israel, escolhi este templo aqui em Jerusalém, para ser o lugar onde serei adorado para sempre. E se o povo de Israel obedecer a todos os meus mandamentos e fizer tudo o que manda a lei que o meu servo Moisés deu a eles, então não deixarei que sejam expulsos da terra que dei aos seus antepassados. Mas o povo de Judá não obedeceu a Deus, e Manassés os levou a cometer pecados ainda maiores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia destruído, conforme o seu povo ia avançando. Então, 16. Por meio dos seus servos, os profetas, o Senhor Deus disse: o rei Manassés de Judá tem feito essas coisas nojentas, coisas muito piores do que aquelas que os amorreus fizeram. E com os seus ídolos levou o povo de Judá a pecar. Por isso, eu, Senhor, o Deus de Israel, vou fazer cair sobre Jerusalém e sobre Judá uma desgraça tão grande que todos aqueles que ouvirem contar a respeito dela ficarão espantados. Eu castigarei Jerusalém como fiz com a cidade de Samaria e como fiz com o rei Acabe de Israel e com os seus descendentes. Deixarei Jerusalém limpa do seu povo, tão limpa como um prato que foi esfregado e virado de boca para baixo. Eu abandonarei as pessoas que não tiverem morrido e as entregarei aos seus inimigos, que as prenderão e que roubarão tudo o que houver na sua terra. Farei isso com o meu povo, porque eles têm feito coisas erradas que não me agradam e me têm deixado irado desde o tempo em que os antepassados deles saíram do Egito até hoje. Manassés matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. Além disso, cometeu o pecado de levar o povo de Judá a adorar ídolos, fazendo o que é errado, o que não agrada a Deus, o Senhor. Ótimo, obrigado. Então, o que acontece? Manassés, um péssimo rei. Eu, inclusive, escrevi aqui para os meninos, e aí ela falou que estava fazendo muito barulho do teclado, então por isso que eu parei.
para todo mundo tomar nota. Rei Manassés reinou 55 anos e fez tudo o que era errado perante Deus. Isso é para tomarem nota, caderno, anotarem. Tá bem? Estou vendo ninguém anotando. Na prova nós conversamos. Pelo telefone. Pessoal do Zoom, já está aí para vocês. Rei Manassés reinou 55 anos. E fez tudo o que era mal perante Deus. O que ele fez? Vamos dar exemplos aqui. Ele criou tudo quanto é poste de ídolo e altar de ídolo. Coisas que o próprio pai dele, Ezequias, já havia destruído. Ele tinha eliminado, ele foi lá e buscou. Depois ele fez torres assim, imitando o rei Acaz, lá de Israel. Acabe, desculpa. Depois o que ele faz? Ele mata geral, pessoas inocentes, pessoas que são pobres, pessoas que são necessitadas por mero prazer. Para adorar a ídolos, ele pega o próprio filho e queima-o vivo. Este é o rei Manassés. A ponto de Deus se irar com ele e com o povo. Porque o que acontece? O povo seguiu o exemplo dele. E aí a gente tem, depois de Manassés, o que a Nick leu, que é o rei Josias, que faz totalmente o contrário. É um rei que se destaca por servir a Deus. Porém, nem Josias, fazendo tudo aquilo da maneira certa, fez com que Deus aplacasse a ira. Alguém tem um porquê disso? O pecado é perdoado, mas a consequência não é. Porque às vezes a gente paga pelos atos das outras pessoas, em relação às pessoas que a gente ama. A Daniela falou uma coisa parecida com um sentido diferente um pouco. A Dani falou assim, por causa do pecado está perdoado, mas a consequência ela vem. E a Vitória disse, porque às vezes nós pagamos, em suma, porque às vezes nós pagamos pelos pecados dos outros. Na verdade, as duas coisas têm uma ligação. Pecados cometidos têm consequências e às vezes essas consequências atingem as pessoas em volta. Porém, não é exatamente por causa disso que Deus prevalece com a sua ira. No próprio livro de Jeremias e no livro de Ezequiel tem um versículo muito famoso que diz assim: se o meu povo se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e se converter, então eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O problema é que Josias era um ótimo rei, mas a nação continuava com Manassés. Por mais que a nação tenha feito um pacto, uma aliança junto com o rei Josias, vários daquele povo continuavam vivendo o que viveu com Manassés. Por que isso acontece? Por que eu sei que isso acontece? Porque a Bíblia não está falando com clareza isso. Porque mesmo Josias tendo reinado, quanto tempo Josias reinou? 55. 31 anos. 31 anos, muito bem. Então tomem nota aí, olha. O rei Josias reinou 31 anos. A galera aí que está no Zoom também, rei Josias reinou 31 anos. Fez tudo o que era reto perante o Senhor. Fez tudo o que era reto perante o Senhor. E foi reconhecido como o rei que mais fez a vontade de Deus. Vamos pôr isso aí. Que mais fez a vontade de Deus. A Bíblia vai falar de corpo e alma e intenção. Em algumas traduções, não me falha a minha. Diga. É reto perante ao Senhor?
Reto perante o Senhor, e Josias, ou o rei, e se destacou, amém? Como o rei que mais fez a vontade de Deus. Porque é o que a Bíblia fala lá no versículo 25 de 2 Reis, capítulo 23. Se vocês quiserem, anota aí a referenciazinha. Amém? Aí é onde vocês escreveram Manassés, coloca aí, capítulo 21 de 2 Reis. Capítulo 21 de 2 Reis. Aonde vocês estão anotando aí sobre Josias, coloca assim, capítulo 22 e capítulo 23 de 2 Reis, que lá está a história dele. Então a gente tem dois tipos de antecessores, de Jeoaquim. E temos mais um, que assumiu durante 3 meses. Esse sujeito era o irmão de Jeoaquim. Ele se chamava Jeoacás. Esse rei Jeoacás, Josias morreu e ele assumiu o trono. O que acontece? Houve uma guerra entre o Egito e a Síria. E Josias foi guerrear. E o rei do Egito, Neco, que a Bíblia só traz como Neco, não sei qual era dele, se era o primeiro, o segundo, o terceiro, não me lembro, não sei qual era a dinastia, desculpa, mas o faraó Neco guerreou e Josias morreu em batalha. Quem assume o trono? O seu filho, chamado Jeoacás. Jeoacás reina durante 3 meses. 3 meses. Nota, tomem nota. Jeoacás reinou 3 meses e fez o que não era reto perante o Senhor. Jeoacás reinou 3 meses e fez o que não era reto perante o Senhor. Durante o reinado de Jeoacás, o que acontece? Neco invade lá Judá, há uma guerra ali, pega Jeoacás e leva refém. É o que a Daniela leu em Jeremias. O rei foi levado e nunca mais voltou. Ele foi executado lá no Egito. Ele morreu no Egito. Quem que assume o trono? Quem que é colocado lá? Um rei chamado Eliaquim. Ou Eliaquim. Quem é esse rei? É o mesmo rei Jeoaquim. O que acontece? Quem coloca ele para reinar é o próprio faraó Neco. Por quê? O faraó foi lá, pegou Jeoacás, levou ele como prisioneiro e fala assim: eu quero, se não me falha a memória, 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. É um imposto que o Egito cobrou de Judá. Era uma indulgência que ele queria que Judá pagasse. O que Jeoaquim faz? Paga. Como? Cobra imposto do povo. O povo de Judá tem que contribuir para pagar essa indulgência para o Egito. Então, esse rei Jeoaquim é colocado no trono com a promessa de que ele vai pagar essa indulgência, digamos assim, essa oferta para o Egito. E ele cumpre. Só que ele tira isso da onde? Do próprio bolso? Ele tira do povo. Isso causa revolta no povo. Está no capítulo 24, viu, gente? O que isso vai gerar? Digam. Mas por que ele tirou do povo? Porque a própria Bíblia vai falar que tipo de rei ele era. Lá no livro de Jeremias, onde a Daniela leu. Ele explorava o povo. Tudo que está em Jeremias era profetizando aquilo que o livro de Reis está contando. Jeremias profetizou e o livro de Reis vem trazendo a revelação, ou melhor, a concretização ou os fatos daquilo que Jeremias profetizou. Quando Jeremias profetiza, ele está, vamos dizer assim, prevendo o que vai acontecer. E o que acontece? Lá no livro de 2 Reis vai contar, aconteceu isso. Então, 2 Reis, aí, a partir do capítulo 21, vocês podem ler o 2 Reis todo,
todo assim, do 21 em diante, se não me falha a memória, até o 28, vocês vão ver a história desses reis enquanto está sob o domínio da Babilônia também, porque teve reis em Judá durante o domínio da Babilônia, tá bem? O próprio Nabucodonosor colocou pessoas lá para reinar, ou melhor, para ser responsável por aquela nação, enquanto a Babilônia tinha o domínio sobre Judá. Tá? Não ficou uma cidade abandonada sem governo, tinha um governo, só que esse governo ele precisava, ou melhor, esse governo ele dava satisfação para a Babilônia, ele era refém da Babilônia, até se cumprir o que a Maria Inês leu. Vai virar de um lado para o outro o prato e vai esfregar, ou seja, não vai deixar ninguém. Quando o homem faz, fica sempre meia dúzia, mas quando Deus faz, acabou, é geral. A limpeza é geral. Então o que a gente se depara aí? Vem Jeoaquim, mandando já no povo, tomando aquilo que era do povo para dar para Faraó, para pagar aquela indulgência, e ele reina durante quanto tempo? 6 meses. Não. O rei, tomem nota aí, o rei Jeoaquim reinou 11 anos e fez o que não era reto perante o Senhor. Diz, filho. O que quer dizer não reto ao Senhor? Não é reto ao Senhor, não fez nada que agradasse ao Senhor, não cumpriu ou não obedeceu a palavra de Deus. Bruno, Diga. é 11 anos? Exato, 11 anos. O rei Jeoaquim reinou 11 anos e não fez o que era reto perante o Senhor. Abre parêntese aí nessa nota que vocês estão tomando e coloquem assim: o nome original é Eliaquim. É porque o nome do filho é muito parecido, é o que vocês fazem confusão. O nome do filho dele é Eliaquim. E em algumas traduções está como Joaquim. Foi, na nossa tá. Joaquim é um filho. Exatamente. Não. Joaquim, vamos lá. Joaquim é outro rei. Esquece o Joaquim. O Joaquim não está na história ainda. Estamos falando de Jeoaquim. J-E-O. Jeoaquim. Esse rei chamado Jeoaquim, ele tinha um nome antes de ser colocado no reinado. Está lá no capítulo 23. Deixa eu ver qual é o versículo. É 2 Reis, capítulo 23, versículo 34. Ok? 2 Reis, capítulo 23, versículo 34. Como é que esse rei se chamava? Eliaquim. Aqui, ó. Como é que o faraó o nomeia? Jeoaquim. Dúvidas? Diga. 2 Reis, capítulo 23, versículo 34. Sim, obrigada. Ok. O que acontece? Esse rei, Jeoaquim, repete tudo o que Jeocás, seu antecessor, fez, e tudo aquilo que Manassés fazia. Da mesma forma. Jeremias profetiza contra ele. Fala sobre o cativeiro, que a nação vai ser levada, e fala que ele vai ser morto, enterrado como um jumento e arrastado. Como é que esse rei morre? Exatamente assim. Quando Nabucodonosor entra em Judá e toma a cidade de Judá, ele leva cativo quem? Ah, O então não. próprio rei lá, ele viu. Porque aquele cara é altíssimo. Ele leva cativo Daniel, Ananias, Misael e Azarias.
primeiro reinado do rei Nabucodonosor, primeiro ano do reinado de Nabucodonosor. Ele leva Daniel, Azarias, Misael e Ananias. O que acontece logo após isso? Deixa eu ver se eu encontro aqui. 2 Reis, verso 1. Capítulo 24 de 2 Reis, versículo 1. A gente já está agora pulando de Daniel. Samuel. Sim. Bíblia assim, filhão. Diz assim: durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país, e Jeoaquim tornou-se seu vassalo por 3 anos. Então ele voltou atrás e rebelou-se contra Nabucodonosor. O Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, aramaicas, moabitas e amonitas para destruir Judá, de acordo com a palavra do Senhor proclamada por seus servos, os profetas, inclusive Jeremias. Muito bem, Gonçalo. Com certeza isso aconteceu a Judá, conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-los da sua presença por causa de todos os pecados que Manassés cometeu. Por que Manassés está sendo citado aqui de novo, se já passou pelo reinado de Josias, de Joacás e de Joaquim agora? Para divertir as pessoas para fazer igual. Diz. Ele acertou? Eu ia dizer que é porque... Tira a máscara e fala alto. Eu ia dizer porque eu acho que ele foi um exemplo para o resto dos reis maus. Exemplo para o resto dos reis maus. Gonçalo, repete, tira a máscara e fala alto, por favor. Eu disse que era tipo falar às pessoas por escrito que o que não devem fazer, que é o que ele fez. Não. O que acontece? Manassés é um rei tão perverso que ele fez com que o povo, no coração, no seu íntimo, gostasse daquilo de pecar. Ele levou o povo a pecar. E com o passar do rei Josias, durante 31 anos, o povo não entendeu perfeitamente. Porque logo depois que Josias morre, vem Jeoacás e ele fica lá 3 meses. Não é isso que vocês até tomaram nota? Durante 3 meses ele faz o povo pecar. Com a mesma idolatria. O povo estava curado do pecado, da idolatria? Não. Ele estava simplesmente obedecendo uma ordem real. O povo estava preocupado com Deus? Não, ele estava simplesmente respeitando o rei. Porque se eles fossem adorar lá, o que o rei ia mandar fazer? Josias, que era um rei que adorava a Deus. Passa a faca, irmão. Porque o próprio rei Josias executa os sacerdotes dos deuses idólatras, os deuses que levavam o povo à idolatria. Então, volta, Jeoacás assume, problema. 3 meses depois ele morre. Jeoaquim assume e faz as mesmas coisas. Ele está lá como rei, 8 anos, reinando sobre Judá. Quem entra em cena? Nabucodonosor. Tomem nota, por favor. 8º ano do rei Jeoaquim, Nabucodonosor, no seu 1º ano de reinado, invade Judá. Ok? Tranquilos? Pode repetir de novo? Jeoaquim, no seu 8º ano de reinado, e Nabucodonosor, no seu 1º ano de reinado, invade Judá. O que acontece daí em diante? Jeoaquim se torna vassalo. O que é um vassalo? Servo. Hã? Um servo, escravo. Um servo. Um servo que tem algumas regalias. Sou eu. Oi? Porque ela é vassalo é o nome dela. Ela disse. Piadinha de tiozão. Não entendi. É porque eu sou o nome da Inês é vassalo.
Presta atenção na aula, você vai perceber. Então, o sentido de vassalo aí... Também fiquei loira. É porque o sobrenome dela é vassalo. Ela tá vassalo, sou eu. O que acontece? A gente tem o rei Jeoaquim sendo um servo com algumas regalias de Nabucodonosor. Só que depois de 3 anos fazendo isso, ele se rebela. E aí Nabucodonosor